Quando a gente não entende o porquê a gente está fazendo uma correção, uma harmonização, o efeito disso, primeiro, vai ser menor, porque uma harmonização, ela envolve a intenção. Eu tenho duas alunas que já me contaram que elas... Eu tenho várias alunas que já tinham feito harmonização, que já tinham contratado consultoria de Feng Shui, né, antes e que agora estão fazendo o curso. Tem a Emília, que é daqui de Curitiba também, que já fez isso. Tem a Thaís, ela fala, Bruna, eu já tinha contratado uma consultoria e na época da consultoria foi uma coisa assim... a gente ficou com uma expectativa, que ela diz, as filhas e o marido, né, ficaram com uma expectativa lá em cima, porque a consultora foi lá, né, na casa dela, e acabou que eles elevaram a expectativa de que tudo na vida deles ia mudar, e na realidade não mudou. O que eles esperavam não mudou, o que mudou foi toda a decoração da casa, e ela fala assim, Bruna, as minhas filhas ficaram tão traumatizadas que elas não podem sentir o cheiro de incenso, porque a consultora veio aqui e aí ela encheu a minha casa de coisa indiana, um monte de cristal, eu nem sabia porquê, todas as janelas tinham cristal multifacetado, e aí tinha que ficar acendendo incenso de tanto em tantas horas, e aí eu não entendia nada, eu replicava, né, porque eu tinha contratado a consultoria dela, mas assim... Primeiro, as minhas filhas ficaram traumatizadas, falaram que nunca mais era para eu aplicar Feng Shui, inventar isso aqui em casa. E segundo, a gente não sentiu efeito nenhum, né, do que a gente estava esperando ali, de melhorar as finanças, a harmonia, relacionamento dentro de casa, saúde. Não sentiram impactos nisso, né? Outra aluna minha também foi a Valéria. Ela também já tinha contratado consultorias de Feng Shui, mais de uma, inclusive, né? Algumas vezes ela já tinha contratado no espaço de trabalho dela. E ela disse assim, Bruna, eu senti efeitos, né? Eu senti efeitos, não posso dizer que não, né? Sempre fez muito bem, deu reputação para a empresa, a gente prosperava financeiramente, mas eu não entendia do porquê que as coisas estavam lá. Eu trabalhei anos e anos com um cristal pendurado atrás da minha cabeça, assim, e eu não fazia ideia do porquê que aquele cristal estava lá. As gavetas do caixa eram forradas de vermelho e eu não fazia ideia do porquê daquilo, né? Eu simplesmente só replicava o que alguém me falava para fazer. E o que acontece? Quando a gente não entende o porquê a gente está fazendo uma correção, uma harmonização, o efeito disso, primeiro, vai ser menor, porque uma harmonização, ela envolve a intenção. Toda a correção de Feng Shui, toda a cura, toda a ativação, até as limpezas de Feng Shui, a gente tem que fazer com intenção. Que é justamente o meu método, olha aqui, ó, se vocês verem, tem a minha camiseta aqui, ó. É O de observação, L de limpeza, H de harmonização e I de intenção. Então essa intenção, ela é extremamente importante e é ela que faz a grande diferença entre uma consultoria de Feng Shui e aprender o Feng Shui. Porque quando você faz uma consultoria de Feng Shui, a pessoa ela vai na sua casa, ela vai analisar, vai aplicar o baguá, vai identificar as situações que estão prejudicando a energia da casa, vai te orientar para fazer uma limpeza, vai te orientar para fazer uma harmonização, mas você provavelmente não vai entender a intenção de cada uma daquelas correções. Ela vai te falar, ó, coloca um cristal aqui no teu banheiro, aqui no teu armário, vamos tirar esse armário, aqui você vai colocar a cor amarela, aqui você vai colocar essa cor, esse sofá a gente vai mudar de posição, aqui a gente vai colocar um espelho. E aí você vai lá e replica tudo que ela te falou, né? Só que você não entendeu. Se alguém te perguntar por que esse espelho tá aqui, você vai falar, não sei, a consultora de Feng Shui que mandou, né? E o que acontece? Quando você simplesmente coloca por colocar um espelho ali, ele tá mudando a energia do espaço, mas ele não tá mudando a tua energia. Você não entende por que ele tá ali. Então ele tá só fazendo alterações físicas na tua casa. Mas ele não tá mudando as tuas, não tá fazendo as tuas curas e correções naquele espaço. E aí se você muda de casa, ou passa um tempo e você muda a decoração da tua casa, aquilo ali vai continuar na tua casa, mas você pode estar voltando a fazer bloqueios,
mudando as móveis, as posições, as decorações da tua casa, você pode estar de novo prejudicando tudo, porque você não entendeu por que você fez aquela alteração, você não entendeu por que aquilo ali tem que ficar naquele lugar, por que aquilo não pode ficar no outro lugar, né? Então, você não tem o conhecimento, e aí você fica à mercê de, então se eu quiser decorar a minha casa, se eu quiser reformar a minha casa, se eu quiser me mudar de casa, eu vou ter que contratar uma outra consultoria de Feng Shui. Então vamos lá, você vai lá e contrata a minha consultoria, você investe 15 mil reais lá. Aí você muda de casa ou reforma a tua casa e aí perdeu toda a harmonização da tua casa. E aí são mais 15 mil reais, né? E aí, então, assim, quando você aprende, você consegue replicar isso. Se você reforma a tua casa, você consegue reharmonizar. Você consegue, inclusive, evitar situações que vão prejudicar a energia da tua casa. Então, muitas vezes, quando a pessoa faz uma reforma na casa, né? Coloca um cômodo a mais, muda a estrutura da casa, isso pode mudar o baguá da casa, que são as 9 áreas da casa dela, né? Então pode ser que a casa dela hoje não tenha nenhuma área faltante, mas uma reforma que ela faça, dependendo da estrutura, da proporção da reforma, pode ser que essa reforma gere uma área faltante que antes não tinha. E aí antes a energia fluía completa na casa, e aí por causa da reforma começa a ter uma área faltante na casa, né? Então, inclusive, quando você não sabe o que é o Feng Shui, não aprende a harmonizar, você vai lá, contrata uma consultoria, mas depois qualquer coisa que você altere dentro da tua casa pode estar mudando as energias e voltando a prejudicar a energia, a prejudicar o trabalho que o consultor fez lá, né? E além disso, também tem outra coisa, que é o Feng Shui. No Feng Shui a gente trabalha com 9 áreas da nossa vida: prosperidade, sucesso, relacionamento, família, criatividade, saúde, espiritualidade, trabalho e amigos, né? E o indicado é que a gente ative até 3 áreas dessas por vez, não todas de uma vez, tá? Até 3 delas. Essa é a recomendação do próprio mestre de Feng Shui, né? Então, até 3 áreas por vez, tá? Mais do que isso, você não vai sentir grandes efeitos. Então, a recomendação é até 3 áreas por vez. Então, quando a consultora de Feng Shui vai lá na tua casa e você faz uma análise com você e fala, quais são as áreas que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar a área dos amigos, a área da criatividade e a área da prosperidade financeira, beleza? Beleza. Aí vai lá, faz as ativações. E realmente as coisas começam a caminhar nessas 3 áreas. Só que aí, passam uns 6 meses, 1 ano, você começa a perceber que as pessoas na tua casa estão começando a ficar doentes constantemente. E aí você quer melhorar as energias da sua casa. Você sabe que com o Feng Shui você consegue melhorar a energia de saúde, né? Ou você começa a brigar com os teus filhos, com o teu marido, né? E aí você quer harmonizar a tua casa. Você sabe que o Feng Shui tem o poder também de analisar se tem alguma coisa bloqueando essas áreas e elevar essas energias. Então, se você não tem o conhecimento de como que você ativa uma área, de como que você identifica situações que podem estar prejudicando essa área, aí, de novo, né? A consultoria de Feng Shui naquele momento específico fez muito bem para você, mas no longo prazo, se você quiser melhorar outra área da tua vida, readequar as tuas harmonizações para uma outra área, para um outro cenário da tua vida, você vai precisar de novo contratar uma consultoria, né? Então, o que acontece? Você fica dependente de uma pessoa ir lá e te falar, né? E você corre o risco de, através da movimentação das coisas da tua casa, por você não saber o que gera um bloqueio, o que não gera, não entender a intenção, você pode não sentir os impactos 100% do que aquilo poderia gerar na tua vida e pode inconscientemente gerar bloqueios e escapes energéticos na sua casa, tá prejudicando a energia dela novamente, né? E quando a pessoa não entende, não faz essa cura, né? Eu gosto de falar que o Feng Shui, as curas e correções de Feng Shui, a gente usa as coisas físicas da nossa casa para fazer uma cura interna nossa, né? Aquelas coisas físicas vão estar nos lembrando conscientemente, subconscientemente, inconscientemente, o tempo todo do que a gente precisa arrumar aqui dentro, as nossas crenças, o perdão, o auto-perdão, os ressentimentos, os medos, né? Então, são coisas físicas na nossa casa que vão estar modificando o nosso interno. E quando você só coloca as coisas físicas na sua casa sem entender a intenção, né?
ou seja, sem entender o que aquilo teria de objetivo de mudar na tua crença, você vai começar a se sentir incomodado com aquilo. A consultora de Feng Shui vai lá e vai falar, ó, muda o teu sofá para essa posição, ou coloca esse espelho aqui. Quando você não entende a intenção disso, ela sai da tua casa, aí passa um mês, você fala, nossa, mas eu tô odiando esse sofá aí onde ela mandou colocar. Ou não suporto olhar para esse espelho, ele me dá uma sensação ruim. Por quê? Porque você não curou aqui dentro. Aquela modificação física na tua casa, ela tem o objetivo de fazer uma cura de uma crença, de um medo, de um trauma dentro de você. E a partir do momento que você entende, coloca a sua intenção naquela modificação física, você está mudando o espaço físico e também o teu interno, né? As tuas crenças, as tuas limitações, você está trabalhando, você está se curando. E aí quando você faz só uma mudança física, você não está se curando. Então a tua energia pessoal não casa com a nova energia da sua casa. E aí você, ao invés de se sentir melhor com a harmonização da sua casa, você começa a se sentir mais estranha, porque você só fez a mudança física, mas não fez a mudança da tua energia pessoal, e aí não casa, aí você começa a ficar incomodada. Ai, mas esse cristal ali, não tô gostando. Ai, não gostei daquela cor ali. Ai, não gostei daquele espelho. Ai, não gostei dessa posição. Né? Então, não casou a energia. E quando você aprende, entende, coloca a intenção e faz as alterações conforme o que você quer, conforme o que você aprendeu, o que você adquiriu de conhecimento, você mudou a tua energia e você replicou essa tua energia dentro da sua casa. E aí casa, você se sente bem com aquela mudança. Aquela mudança, ela te fortalece. Aquela mudança, ela eleva as tuas energias e dia a dia ela te lembra das curas e correções internas que você fez. Então, quando você aprende e você aplica na sua casa, você passa a entender o que está acontecendo e você passa a ter resultados mais rápidos, mais eficazes e a longo prazo. Porque se daqui 6 meses, provavelmente você vai ter objetivos diferentes do que você tem agora, você consegue readequar a harmonização da tua casa para replicar, para mudar, para atingir os novos objetivos. Se você reformar a tua casa, antes de reformar, você consegue saber se a reforma vai ser boa ou se você vai estar gerando uma situação que vai prejudicar a energia da tua casa, colocando um banheiro numa área ruim, colocando teu fogão numa área ruim, né? Então você já evita essas situações e até mesmo se você for se mudar de casa, você consegue analisar o baguá da casa porque você aprendeu. Não foi alguém que foi lá e aplicou para você, te disse, ó, aqui é a tua área da saúde, aqui é a tua área da prosperidade. Não, você sabe identificar. Então, quando você vai se mudar de casa, você consegue identificar, ah, eu quero essa casa, ou não, essa casa eu não quero porque tem muitas situações que prejudicam a energia, então eu vou procurar uma outra casa que tenha mais o tipo de energia que eu tô procurando nesse momento, né? Então você consegue aprender e além disso, né? Falei que era o além disso, né? Mas tem o além do além disso. Quando você aprende, você consegue replicar para outras pessoas. Então, às vezes, você tem um filho que mora em outra casa, ou você quer ajudar os teus pais que moram em outra casa, uma amiga, uma vizinha, qualquer outra pessoa. Você aprendeu aquilo. Então, você consegue, através disso, começar a ensinar os outros. Falar, ó, essa situação na tua casa prejudica, isso aqui não é legal, né? Então, não tô curtindo. Guardem sempre na memória de vocês. Quem aprende não depende, tá? Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Se você vai lá e contrata uma consultoria de Feng Shui, ela pode surtir efeitos, né? Ela pode não surtir efeitos porque você talvez não entenda o porquê daquele objeto estar lá, qual é a intenção, qual é a vibração que você tem que emitir ao colocar aquele objeto lá. Inclusive, uma coisa que talvez você não saiba, tá? Quando um consultor de Feng Shui vai na sua casa, ele não vai lá e vai fazer as instalações das ferramentas. Um consultor de Feng Shui, ele tá indo lá fazer as orientações do que você precisa arrumar. Como a energia da sua casa influencia em você, na tua família, as correções é sempre você que vai ter que fazer, tá? A pessoa vai te indicar, ó, coloca um cristal aqui, coloca um espelho aqui, mas a instalação, a intenção, o reforço dos 3 segredos, quem vai ter que fazer é sempre você, tá? Então, independente do consultor ou não. E aí, quando a pessoa te orienta, coloca esse cristal aqui, você vai lá, coloca o cristal e acha que tá feito. Mas você tem que fazer a tua intenção, você tem que entender qual que é a modificação energética que esse objeto vai estar fazendo no espaço, né? Então, talvez se você não conseguir entender a fundo, dependendo do consultor, se a pessoa não te passar exatamente qual que é a intenção, qual que é a vibração que tem que ter na instalação daquele objeto, daquela cura, daquela correção,
talvez você não sinta efeito da tua harmonização. Se o consultor, a consultora te indicar exatamente, ó, você vai fazer o reforço de 3 segredos, vai vibrar assim, isso aqui tá fazendo essa correção energética, isso aqui vai mudar, né? Aí pode ser com certeza que você sinta essas mudanças. Porém, o que acontece? Provavelmente, quando você quiser mudar outras coisas, né, dentro da tua casa, ativar outras áreas, você vai depender novamente de uma consultoria. Quando você quiser reformar, se mudar de casa, você vai depender novamente de uma consultoria, né? Então, assim, sempre tenta ir pelo conhecimento. Apesar de muitas vezes no começo parecer que é um investimento de tempo, principalmente de tempo, né, maior, mas é uma coisa que no longo prazo vale muito a pena. Se você, nesse momento, tá querendo, eu vi o Feng Shui, achei legal e quero contratar alguém para harmonizar minha casa, repensa nisso. Por favor, repensa nisso. Convido você a fazer uma análise, uma reflexão e pensar assim, beleza, eu vou estar economizando tempo nesse momento, mas no longo prazo, né? Será que eu vou estar me enganando? Será que eu vou surtir os efeitos, vou sentir os efeitos, né, da harmonização? Será que realmente a pessoa que eu vou contratar vai conseguir me explicar a fundo o que é cada intenção, cada harmonização? Ou será que vale a pena eu dedicar um tempo, né? E não precisa, assim, fazer tudo pra ontem. Quando você começa a estudar, você vai aprendendo passo a passo. É só você pensar quando você começou a aprender a falar. Você não aprendeu a falar em 2 dias. Você aprendeu uma palavra, depois você aprendeu outra, depois você aprendeu a juntar as palavras, depois você aprendeu a fazer as frases. E provavelmente até hoje você deve estar aprendendo palavras novas, né? No teu dia a dia, você ouve alguém falando uma palavra, você vai procurar o que é aquela palavra e você ainda aprende vocabulários novos, né? Então, assim, é uma coisa que vai se construindo, o conhecimento a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então não precisa ficar nessa de, ai meu Deus do céu, eu não tenho tempo. Respeita o teu limite, coloca ali um tempo, né? Vai aprendendo, um pouquinho que você aprende, você já depende menos que os outros, né? Quando o que você aprende, você já não depende mais. Nesse ponto, você já não depende mais de ninguém. Aí você aprende mais uma coisa, você já não depende mais de ninguém. E aí quando você vê, você já tá com muito conhecimento e tá dependendo cada vez menos das outras pessoas, tá? Então, assim, o meu intuito com essa live de hoje aqui é te fazer pensar, te fazer refletir de realmente, poxa vida, né? Se eu quero acabar com a minha fome hoje, eu vou lá e pedir para alguém me dar um peixe. Mas se eu quero acabar com a minha fome pro resto da minha vida, eu vou lá e vou aprender a pescar. O Feng Shui é a mesma coisa. Se você quer acabar com as brigas, com as discussões, melhorar a saúde, a prosperidade financeira na tua casa hoje, você vai lá e contrata uma consultoria. Provavelmente vai mudar muita coisa. Mas se você quer acabar com o problema financeiro, problema de saúde, problema de brigas e discussões dentro da tua casa para sempre, você vai lá e aprende a harmonizar a tua casa.